Como ler os grandes clássicos da literatura? Eu sou o professor André Fonseca. Nessa brevíssima aula, eu queria dar algumas dicas a você como se introduzir na leitura dos grandes livros, dos grandes autores. É muito comum que, quando nós peguemos algum livro de literatura um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, nós tenhamos uma certa dificuldade e, por vezes, até mesmo cheguemos a desistir de fazer a leitura. Lembro-me que eu, quando peguei a Divina Comédia pela primeira vez, eu li ela, demorei um pouco, acredito que terminei o Purgatório, mas que depois, alguns tempos depois, percebi que não tinha entendido praticamente nada. Por quê? Porque me faltava, por um lado, domínio linguístico suficiente, domínio cultural, por outro lado, domínio filosófico, por outro lado. Então, geralmente, e esse é o ponto que dá o grande mérito das obras clássicas, elas nunca são monotemáticas. As obras clássicas são sempre multifacetadas e que, geralmente, para que nós possamos entendê-las adequadamente, nós precisamos compreender todas as facetas que constituem essa obra. E não somente isso, mas nós precisamos saber como reduzir todas estas facetas à unidade. Então, quando você pega um livro, e aqui eu vou usar o exemplo da Divina Comédia, que é uma obra que eu tenho trabalhado bastante com meus alunos, quando nós pegamos um livro como a Divina Comédia, como algum livro de literatura clássica, nós precisamos entender, em primeiro lugar, como nós podemos reduzir esta obra inteira a uma unidade. Uma das primeiras dicas para que você possa ler adequadamente uma obra de literatura clássica é reduzir a obra a uma unidade. Reduzir as diversas partes da obra a uma unidade. Mas o que significa isso? Reduzir a obra a uma unidade. Bem, você precisa encontrar, de alguma maneira, o tema, o princípio, as ideias ou a ideia-chave da obra que ilumina e articula todas as outras ideias. Vou dar um exemplo para vocês que talvez lhes ajude a compreender. Na Divina Comédia nós temos uma ideia bem clara, bem delineada. Quando eu pego a Divina Comédia, o que eu devo fazer, em primeiro lugar, para entender adequadamente a obra? Eu devo entender que o tema, bem, o nome das partes é Inferno, Purgatório e Paraíso. Então, o tema, por assim dizer, ele vai se localizar, ele vai estar relacionado à viagem de Dante ao mundo posterior à morte, né? Ao mundo dos mortos, ao inferno, ao purgatório e ao paraíso, certo? Então, primeira coisa, eu tenho inferno, purgatório e paraíso, mas eu só consigo entender essas três partes se eu souber relacioná-las com o todo. Se eu entendo que essas três partes constituem passos de uma jornada realizada por Dante, que, e aqui vem a parte de interpretação, que são três passos rumo ao fim último, que é a visão de Deus. Então vejam só, a Divina Comédia é uma obra que tem vários cantos, tem 100 cantos ao todo, mas eu posso reduzi-la, todos esses cantos eles remetem-se a um tema. E este tema é a jornada de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, jornada essa que é uma jornada de retorno à reta via, de sair da selva escura, do perigo iminente que ele está vivendo no inferno e alcançar, mediante a ajuda de Virgílio e a ajuda de Beatriz, a glória do paraíso. Percebam que aqui eu reduzi e sintetizei as diversas partes da obra em um argumento. Argumentum era o nome como os antigos davam ao pequeno resumo que geralmente vinha antes das obras. Se vocês pegarem algumas edições de algumas obras, geralmente vai ter um pequeno texto, que é uma pequena síntese, e depois vai ter um texto de cada livro, de cada capítulo. A dica que eu dou então a vocês é reduzir a obra toda a um pequeno argumentum, a uma pequena unidade que vai ser nada mais nada menos do que uma síntese que integre essas três partes. Uma outra obra que talvez lhes possa ajudar no exemplo. Por exemplo, tem uma obra do Tolstói que eu gosto muito, que é o romance chamado Ressurreição. Nessa obra nós temos basicamente dois personagens, né, principais, Katusha e o príncipe Nekhludoff,
E o que aconteceu? O príncipe Nekhludoff, ele fez mal a Katusha, que na época era uma moça que trabalhava na casa de suas tias. Ele era um homem bem rico e tudo mais. Anos depois, muitos anos depois, ele é chamado a ser testemunha, a ser, na verdade, júri, parte do júri, em um julgamento de uma moça que foi condenada por assassinato, né, por um suposto assassinato. E quando ele chega no tribunal, ele descobre que essa moça, na verdade, era Katusha. E ele começa a descobrir que vários eventos da vida de Katusha que levaram a isso foram consequência daquele evento, daquele mal primeiro que ele fizera com ela. Que ela estava sofrendo também consequências, embora ela não se saiba exatamente naquele momento se ela cometeu ou não um crime, mas ele pensa que eventualmente ela pode estar sofrendo consequências de um ato que também fora cometido por ele. E aí, todo o livro ele é uma história da tentativa de Nekhludoff amenizar a pena de Katusha e assim por diante. Até que, nesse processo, ele acaba tendo uma conversão. Ele acaba percebendo que, na verdade, ele vivia uma vida de superficialidades. Ele vivia uma vida de vaidades, mas que agora, salvá-la se tornava um ponto luminoso em sua vida. E aí, como a gente pode interpretar, como a gente pode fazer nesta obra, tem tantos personagens, tantos acontecimentos, como é que nós podemos, de alguma maneira, reduzir a uma unidade? A gente pode dizer que a história, ela narra a história de um príncipe que busca amenizar as penas da mulher que outrora sofreram mal da parte dele. Pronto, reduzir em uma pequena frase, um pequeno argumento. Então, reduzir toda a obra a uma certa unidade. Todas as outras partes, todos os outros capítulos não são nada mais do que pequenos passos, pequenas partes desse argumento e referem-se a ele. E a partir desse princípio que eu tenho, eu posso agora fazer como eu posso dizer assim, a distinção. Eu posso começar a especificar as partes. No caso da Divina Comédia, por exemplo, eu já falei a vocês que o argumento geral da obra ele pode ser dito como aquela jornada que Dante empreende pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Entendemos isso? Certo, temos isso em mente. Agora, o que eu devo fazer agora? Agora eu vou começar a abrir, como se fosse uma árvore de estudos, começo a abrir cada uma das partes. Não é uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso? Então agora nós veremos o inferno. Como é que é o inferno? Bom, o inferno é constituído fundamentalmente a partir da estrutura de 3 pecados. A incontinência, a violência e a fraude. Certo? Esse incontinência, violência e fraude, eles são pecados que são punidos em algum dos 9 círculos do inferno. Certo? Quais são os círculos da incontinência? São o círculo 2, 3, 4 e 5. Qual é o círculo da violência? Círculo 7. Qual é o círculo da fraude? Círculo 8º e 9º. Percebam bem? Eu já estou agora especificando. Especifiquei mais ainda. Se eu quiser especificar mais ainda, quem é que eu encontro no círculo 2? No círculo 2 você encontra Paulo e Francesca, Dido, Cleópatra. Quem é que eu encontro no círculo, digamos, no círculo 6º? Você encontra Farinata. Quem é que você... Então você percebe que aqui, primeiro ponto, eu cheguei à unidade, certo? Encontrei um certo argumento que confere unidade a toda a narrativa. Agora o que eu faço? Começo a distinguir as suas partes. Então olha só, eu primeiro faço uma tendência sintética, a primeira dica foi essa, olhar a obra com uma dimensão sintética, e o segundo passo é agora destrinchá-la mediante um processo analítico. Ou seja, agora que eu já encontrei o ponto de unidade, agora eu vou discernir as partes. Primeiro eu reduzi as partes a uma unidade. Agora eu vou destrinchar essa unidade em suas diversas partes constituintes. Então, primeiro passo, espírito sintético. A atividade sintética. A leitura é uma atividade sintética. Segunda parte, uma dimensão analítica. Ou seja, conhecer com profundidade as partes. Mas as partes só podem ser conhecidas de forma mais perfeita quando eu tenho em vista o todo. É por isso que uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos é o seguinte: todo livro
Se é um bom livro, ele tem um argumento. Ou seja, ele possui uma tese, ele possui uma temática, ele possui um princípio central a partir do qual ele vai se desenvolver. Assim como toda árvore, embora tenha vários ramos, ela provém de uma única raiz, todo livro, com seus vários ramos, com suas várias folhas, com seus vários frutos, procedem sempre de uma raiz. E é a partir dessa raiz que vai brotar esses ramos, que vão brotar esses frutos, que vão brotar essas folhas. Então, é importante que nós saibamos, de alguma maneira, reconhecer essa raiz, reconhecer esse argumento. Por exemplo, vou pegar aqui um outro livro que pode nos ajudar a compreender isso, né? Suponhamos aqui um livro que, digamos assim, Os Lusíadas, que é o livro que está aqui na minha estante. Os Lusíadas. Muito bem. Olha só, sobre que trata os Lusíadas? Bem, os Lusíadas trata sintética, atividade sintética. Trata da viagem de Vasco da Gama, da descoberta da rota para a Índia. Certo? Pronto. Agora, qual é o argumento de Camões desse livro? É bem simples. Que os portugueses, os lusitanos, eles empreenderam feitos heróicos para expandir a fé e o império. Pronto. Argumento. Tudo o que for acontecendo daí até o canto 10º, porque os Lusíadas têm 10 cantos, tudo o que for acontecendo são apenas exemplificações ou concretizações dessa tese fundamental. Então, por exemplo, quando no livro 1, no canto 1 dos Lusíadas, eles enfrentam pela primeira vez os mouros, bom, isso não é nada mais do que um certo sinal da bravura dos portugueses, o desejo deles de expandirem o Império Lusitano. Quando Vasco da Gama ele professa diante do Mouro a sua profissão de fé, é nada mais do que uma concretização de que qual é a intenção dele? A intenção dele é expandir também a fé. Então percebam, novamente, um argumento e cada canto, cada capítulo é, de alguma maneira, uma parte, um passo desse argumento. Na República de Platão é a mesma coisa. Qual o argumento fundamental da República de Platão? O argumento fundamental da República de Platão é que existe uma semelhança estrutural entre a polis e a alma. A cidade e a alma, elas são semelhantes. De certa forma, a polis não é nada mais do que a alma aumentada. E a alma não é nada mais do que uma polis diminuída. De certa maneira, podemos dizer que o homem é uma micropolis. Ou seja, uma pequena cidade. O homem tem uma cidadela interior. Ou a polis é uma macropsique, né? A polis é uma alma, né? Tem a estrutura de alma em tamanho aumentado. Esse é o argumento da República, não é? E que de alguma maneira o bem da alma e o bem da polis eles são o mesmo, é virtude. No caso, mais especificamente, a virtude mais própria é a virtude da justiça. Esse é o argumento. O que Platão ele passa nos livros 1 ao 5, mais ou menos, tratando, nada mais do que uma parte do argumento que ele defende no livro inteiro. Então, o que ele quer tratar no livro do 1 ao 3, do 1 ao 4? Ele quer mostrar qual é a estrutura da cidade, de uma boa cidade. Bora, vamos pensar como é uma boa cidade. Ele começa a pensar na estrutura de uma boa cidade. E depois, ele começa a mostrar que essa estrutura da boa cidade, a partir dos livros 5 e 6, começa a mostrar que essa estrutura da boa cidade, ela existe de alguma forma na alma. Ela existe de alguma forma na alma. Então, esse é o ponto importante. E aí, nos livros, até o livro 9, até o livro 8º, 9, ele vai tratar da mesma coisa. Quando no 10º ele vai especificar e tratar agora da imortalidade da alma também. Porque o tema é também sobre a alma. Então, percebam que nada foge do tema. E todos os capítulos são apenas partes, são apenas, digamos, passos para exemplificar e concretizar o grande argumento. Então, atividade sintética, atividade analítica. E mais, aqui vem a terceira e última dica, já que eu falei da habilidade sintética, da habilidade analítica. Eu queria dar um conselho final a vocês, até para ela não ficar muito demorada, é uma coisa que eu pretendo tratar mais com vocês em outros momentos, mas percebam bem, quando a gente faz uma leitura, existem
particularmente 3 atos, 3 atividades que a gente faz numa leitura. Nós podemos descrevê-las como degustar, engolir e digerir, certo? Degustar, digerir e engolir. O que acontece se eu, de alguma maneira, na verdade é degustar, engolir e digerir, me desculpa. Degustar, engolir e digerir. O que acontece se eu mastigo mal a comida e ela chega ao meu estômago? O estômago ele não digere tão bem, né? Ou ele demora um pouquinho mais para digerir. A grande questão é que na leitura acontece algo análogo. Existem 3 atividades que nós realizamos na leitura. Nós primeiro compreendemos, ou melhor, buscamos compreender aquilo que nós estamos lendo. Em segundo lugar, nós avaliamos aquilo que nós estamos lendo. E em terceiro lugar, nós expressamos a nossa opinião, nós exprimimos aquilo que nós pensamos sobre a obra, tudo bem? Então, geralmente, a leitura ela tem essas 3 fases. Qual o problema de muitos de nós que muitas vezes não fomos educados na arte de ler, na arte de aprender? Nós geralmente pulamos a primeira e já queremos exercer a terceira. Digam para mim, não é esse o grande problema de grande parte das pessoas hoje em dia? É muitas vezes querer emitir opinião sem ter passado pelo estágio de compreender e pelo estágio de avaliar. Essa é a grande questão, e essa é a razão pela qual, por exemplo, é muito problemático que nós falemos para crianças de 7, 8 anos, o que se faz em muitas abordagens pedagógicas, que nós digamos para crianças de 7, 8 anos que elas devem ter um pensamento crítico. Por que isso é complicado? Porque nas crianças de 7, 8 anos, 9 anos fundamentalmente, elas precisam ter fundamentalmente desenvolver essas 2 primeiras habilidades. Em primeiro lugar, a habilidade de compreender. Em segundo lugar, uma vez que esse primeiro passo foi compreendido, foi passado, nós precisamos aí sim exercitá-las na capacidade de avaliar também. Porque, por exemplo, isso é uma coisa muito clara. Quando se ensina, eu ensino as fábulas para as crianças, né? Não adianta que eu peça para elas lerem e pergunte qual é a lição de moral. Eu posso fazer isso com as crianças mais treinadas. Mas por que eu não posso direto perguntar qual é a lição de moral? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que avaliar, você compreendeu? O que você compreendeu? Então, o primeiro passo de toda leitura, ainda mais essas leituras mais complexas, e aqui eu tomo como exemplo também a Divina Comédia, o primeiro passo, quando eu terminar de ler o canto 1 da Divina Comédia, por exemplo, é eu ver se eu entendi. Ou seja, eu vou me perguntar, o que aconteceu nesse primeiro canto? Quem são os personagens nele presentes? O que estes personagens fazem? O que estes personagens dizem? Então, é uma busca de compreender o sentido mais literal possível. Nós precisamos saber que com os textos clássicos não é tanto nós darmos respostas. Não, o primeiro passo é nós fazermos as perguntas adequadas ao texto. Então, em primeiro lugar, compreender. Compreender o texto. Quando nós compreendemos o texto, ou seja, passamos por esse primeiro estágio, aí sim nós podemos buscar avaliar. Ou seja, bem, essa ideia procede? Por exemplo, entendi que Platão quer dizer isso, mas será que procede essa ideia de que o estado e a alma têm uma semelhança estrutural? Será que é uma semelhança real? Ou é apenas uma metáfora? Eu começo a avaliar agora. Começo a avaliar. Começo a me perguntar se a sequência de argumentos procede. Começo, no caso da literatura, a, por exemplo, perguntar se a atitude desse personagem X ela é consoante com a personalidade que nos foi apresentada no capítulo anterior. E se não, eu me pergunto por quê. E busco responder o porquê, saber o porquê. Entende? Aqui é uma fase mais avaliativa. Geralmente, a primeira fase, que é a fase de compreensão, a fase de compreender, ela é relacionada à arte da gramática. Ou seja, aquela arte pela qual tem os fundamentos para compreender um texto, para compreender um argumento. A segunda
é a fase lógica, nós podemos dizer. Porque agora nós vamos analisar se, no caso do texto filosófico, os argumentos e as premissas, as conclusões, elas procedem das premissas. Se isto é compatível com isso, por que isto? Começam a perguntar e começam, portanto, a avaliar um determinado texto. Certo? E por fim, e somente por fim, que eu chego ao estágio retórico. A fase em que agora eu vou buscar expressar da melhor maneira possível, utilizando os meios mais adequados de linguagem, expressar as minhas opiniões sobre o texto. É por isso que não adianta que eu chegue a um texto, por exemplo, e já pense, não, o texto não é bom por causa disso. Não, primeiro, compreender. E compreender a sua melhor luz. Segundo, avaliar. Buscar fazer as perguntas adequadas ao texto, né, e buscar respostas mais coerentes com a integralidade do texto. E por fim, aí sim, exprimir criticamente seja no aspecto positivo ou negativo, mas exprimir, né, sistematizar o texto e de forma linguística, seja por escrito, seja falando, mas isso é muito importante também. É por, às vezes, não saber expressar que nós falhamos muito no fortalecimento da nossa compreensão. Então isso é muito importante. Se nós soubermos, e aqui a síntese dos 3 passos, se nós soubermos reduzir um texto à sua unidade, distinguir analiticamente as suas partes e passar por esses 3 estágios de compreender, estágio gramático, avaliar, estágio lógico, e expressar, estágio retórico, nós conseguiremos ter a leitura não somente como um conteúdo que nós eventualmente assimilamos, não, mas de alguma maneira como ideias que se assimilam à nossa vida. Ideias que de alguma maneira vão nos dar instrumentos para pensar o mundo, para pensar a vida, para pensar sobre nós mesmos. Em outras palavras, compreender adequadamente, saber aprender, saber ler adequadamente, nos ajuda a assimilar muito melhor a literatura à vida e a desenvolver, mediante a literatura, a nossa personalidade. Essa é a razão e também os meios pelos quais nós podemos aprender a ler os grandes clássicos. Espero que você tenha gostado, me dê um retorno, faça um comentário aqui embaixo e, se você gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo e coloque um tema que você gostaria que eu falasse por aqui. Nós nos vemos na aula que vem. Um grande abraço!